Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're going to learn the past of to be. Então, vai ser o passado do verbo to be. E, na realidade, esse vídeo é uma união das aulas 1 e 2 do site newmexico.com.br, tá bom? Eu decidi juntar duas aulas num vídeo só. So, affirmative form, past of to be. No presente, a gente tem 3 conjugações do verbo to be. Am, is, are. No passado, a gente só tem 2. Was, were. Ok? Então, a conjugação ficaria I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Ok? Então, lembrando que o verbo to be significa ser ou estar. Interrogative and negative forms são feitas da mesma forma. Para a pergunta, jogamos o verbo to be para frente do sujeito. Were you? Were they? E assim por diante, né? Nas respostas curtas, usamos o verbo to be também. Yes, I was. No, I wasn't. Wasn't é a forma abreviada de was not. Yes, they were. No, they weren't. Weren't é a forma abreviada de were not. Então, como a gente pode ver, para fazer a negativa, basta colocar o verbo junto do verbo to be. Né? Então, a forma negativa, negative form, he wasn't, you weren't. A expressão que nós vamos trabalhar na aula de hoje é a expressão to be born. When and where were these people born? Então, note bem a diferença de pronúncia do where para o were, ok? When and where were these people born? Shakira was born on February 2nd, 1977, in Barranquilla, Colombia. Ronaldo the Phenomenon was born on September 22nd, 1976, in Rio de Janeiro, Brazil. Djavan was born on January 27th, 1949, in Maceió, Alagoas. Agora um exemplo no plural. Mary Kate and Ashley were born on June 13th, 1986, in the USA. I was born on May 24th, 1973, in Rio de Janeiro, Brazil. An activity for you. When and where were you born? I'll give you 5 seconds to think. Então, a sua resposta tem que seguir essa estrutura. I was born on. E aí você diz a date. Tem que colocar o dia, por causa da preposição on, tá? A preposição on pede um período de 24 horas. Então, não basta colocar o mês, tem que colocar o mês e o dia. In, city and country, né? Então, você vai botar in, a cidade e o país. Now complete with the verb to be in the past. I'll give you 10 seconds to think, okay? The answer is, my family and I were all born in Japan. We weren't born in Brazil. I was born in Tokyo, and my sister was born there too. My parents weren't born in Tokyo. They were born in Okinawa. Então, se você acessar o site do curso, você pode fazer essa atividade com mais calma, tá bom? Então, não deixe de visitar o site para fazer essa atividade de novo. Visit newmexico.com.br, Unit 12, Lessons 1 and 2.
to listen to the audio in native English. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? So bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn how to say the years. Cycling at the 1900 Summer Olympics. Então, todo começo de século tem um ano assim, né? Que tem a primeira dezena com 2 zeros. É normal, em números em inglês, você usar esses 2 zeros e colocá-los como centena, hundred. Então, nesse caso, coloca a primeira dezena com a palavra hundred, como se fosse 19 centenas, né? Então, ficaria Cycling at the 1900 Summer Olympics. Kearny Street and Washington Street, August 1905. Então, também, no começo do século, sempre tem os anos, né, de 1 a 9, que tem o 0 no meio. Então, é assim que se fala o ano, a primeira dezena, o 0 e a última unidade, né? Então, seria 1905. Então, ficaria Kearny Street and Washington Street, August 1905. E isso vai até o ano 9, né? 1906, 1909 e assim por diante. Circa 1918. Aqui já temos 2 dezenas completas, então falamos as 2 dezenas, como se fosse aqui 19 e 18. Né? So, circa 1918. France was the winner of the World Cup in 1998. Então, continua o mesmo esquema de 2 dezenas e na segunda dezena usando o hífen normalmente, né? Então, a gente tem aqui 1998, seria assim, né? France was the winner of the World Cup in 1998. Já quando entra o ano 2000, isso muda. Eles começam a falar o número completo, por exemplo, 2000 mesmo, ao pé da letra em inglês, 2000. E isso existiu até 2009. Então, 2009. Até 2009, eles ficavam falando o número completo mesmo. Example, Brazil was the winner of the World Cup in 2002 for the 5th time. Você pode botar o and ou não, eu prefiro não colocar. Então, ficou 2002 mesmo ao pé da letra, né? Brazil was the winner of the World Cup in 2002 for the 5th time. Já quando chega em 2010, eles voltam ao costume das 2 dezenas, né? Então, seria 2010, né? 2010. Example, 2011 was the International Year of Forests. Write the years you hear. Então, nós vamos ter uma atividade de áudio. Okay? Vocês vão ouvir algumas datas, alguns anos, e vocês têm que escrever o que estão escutando. Write the years you hear. Let's listen. 1500, 1602, 1894, 1716, 1914, 2001, 2016. Let's listen again. 1500, 1602, 1894, 1716, 1914, 2001, 2016. Now let's see the answers. 1500, 1602, 1894, 1716, 1914, 2001, 2016. Ok? Vocês podem acessar o site do curso nessa aula e fazer essa atividade com mais calma, né? Vocês podem repetir mais de uma vez. Então, é bom acessar o site do curso e fazer a atividade lá, ok?
So visit newmexico.com.br Unit 12 Lesson 3 to correct your activity. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? So, bye-bye. See you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're going to learn the simple past. Nós já vimos o passado do verbo to be. Agora nós vamos ver o passado dos outros verbos. Esse vídeo é uma união das aulas 4 e 5 das aulas do site do curso. Rules. O simple past ele é usado para atividades que começaram e terminaram no passado. Só que você é obrigado a dizer quando que ocorreu a ação. Porque se você não disser quando, você tem que usar outro tempo verbal, que nós vamos aprender mais à frente, tá? Então, já desde o começo, já estamos começando a aprender o simple past, então já fica com isso em mente, que para usar o simple past, você precisa dizer quando no passado que a atividade ocorreu, tá bom? Nessa aula, nós vamos estar sempre comparando o simple present, que nós já conhecemos, com o simple past, que é a matéria nova. Por que eu vou sempre fazer esse contraste? Porque eu sempre acho muito proveitoso você acrescentar uma informação que você já conheça do que você pegar uma coisa solta do nada, né? Então, como a regra é a mesma para os dois tempos verbais, eu vou fazer essa comparação durante essa aula inteira, ok? Nós vimos no simple present, por exemplo, que nós só conjugamos o verbo diretamente, o verbo principal, só na forma afirmativa. E o simple past também. Então, no caso do simple past, quando o verbo é regular, que é a maioria dos verbos, né, a maioria é regular, você vai colocar a terminação ED. Mas você vai colocar a terminação ED para todos os sujeitos. Diferente do simple present, que você botava S só com he, she e it, né? Era mais complicado, tinha que ficar prestando atenção nisso. Agora, no simple past é mais fácil. Você coloca ED para todos os sujeitos. Vamos ver na tabela? Está aqui a tabela comparando present versus past, affirmative form. Então, eu tenho aqui no presente, eu tenho I like, you like. Quando começou no he, she, it, mudou para S, né? He likes, she likes, it likes. We like, perdeu o S. You like, they like. Então, você tinha que ficar prestando atenção nisso. Agora, não precisa mais. É tudo com liked. I liked, you liked, he, she, it liked, we, you, they liked. Ok? No difference. Interrogative and negative forms. Voltando ao simple present, para fazer interrogativa e negativa, nós usávamos do e does, e também don't, doesn't, que eu não escrevi aqui porque a gente já conhece, né? No passado, no simple past também, nós vamos usar o auxiliar did. Da mesma maneira, é um auxiliar só para todos os sujeitos. No presente, você tinha que se preocupar se era do ou does, né? Agora, no passado, não precisa se preocupar mais, é só did com todas as pessoas, com todos os sujeitos. E did é o passado, né, de do e does, dos dois juntos, o passado é did. Let's see, interrogative form and short answers. Vamos ver aqui a tabela com presente e passado de perguntas e respostas curtas. Só um detalhe, aqui nessa tabela eu não botei quando no passado, porque senão a tabela já está grande, né? A tabela, se eu ainda botasse yesterday, ainda ia ficar uma tabela maior ainda. Então aqui só nesse critério aqui que eu expus a tabela para vocês visualizarem, é que eu sou permitida a não colocar um tempo no passado, tá? Mas tem que colocar quando, ok? Então, nós temos aqui no presente, present, do I like chocolate? Does he like chocolate? Do we like chocolate?
Então, nós temos aqui os auxiliares antes do sujeito. Então, mesmo que eu tenha aqui does he, o like está sem S. Lembram disso? Se eu já estou usando does para conjugar o he, she, it, o like ficava sem S. A mesma coisa aqui no passado. Eu vou usar did para tudo e não vou colocar o ed no verbo principal, porque eu já tenho passado aqui no did. Eu não preciso repetir um passado aqui no verbo like. Ter dois passados numa mesma frase, né? Então, did you like, did she like, did we like, ok? E nas respostas curtas, o uso do do e o don't, does e doesn't, né? E aqui vai ser tudo did or didn't. Yes, I did. No, he didn't. Yes, we did. No, they didn't. Vai ser tudo did or didn't, se for yes or no, ok? Negative form, temos aqui também. No presente, eu usava don't, doesn't. Novamente, se fosse doesn't, eu não coloco S no verbo, né? I don't like chocolate, it doesn't like chocolate, you don't like chocolate. No passado, só didn't para tudo e novamente o like não tem ed, ok? I didn't like chocolate, she didn't like chocolate, you didn't like chocolate e assim por diante. Turn these sentences into past is the activity, ok? É a atividade dessa aula. Nesse exercício eu vou querer que vocês pensem em dizer quando que a ação ocorreu no passado, tá? Que agora é levando a sério mesmo essa regra. I work a lot é a frase no presente. Turn this sentence into past. I'll give you 5 seconds to think. I worked a lot yesterday. Notaram que eu botei o yesterday quando que eu trabalhei muito, né? I worked a lot yesterday. He plays soccer. 5 seconds. He played soccer when he was a teenager. Então, ele jogou futebol quando ele era um adolescente. Eu disse quando. He played soccer when he was a teenager. Irregular verbs. Essa já seria a parte da aula 5 da unidade 12, tá? Mas eu decidi juntar tudo num vídeo só. Os verbos irregulares não vão ter a terminação ed, como nós vimos no começo da aula. Cada verbo vai ter a sua própria conjugação. Então, eu botei um exemplo aqui, swim, past, swam. Então, não tem uma regra, né? Swim, swam. Agora, vocês têm que ficar desesperados agora e decorar a tabela inteira dos verbos irregulares? Não, não precisa. Porque hoje em dia a gente tem muita facilidade para conseguir informação, né? Então, é fácil acessar a internet, dicionários na internet, para você aos poucos ir pegando os verbos no passado, os irregulares, e com o tempo você vai decorando, né, com o uso mesmo do dia a dia, tá bom? Então, não precisem desesperar agora, não. Façam isso aos poucos. Study suggestions. Já que eu falei que não precisa decorar agora tudo de uma vez, né? Pode-se fazer aos poucos. Então, aqui seguem algumas sugestões para você estudar. Vocês podem ouvir a pronúncia dos verbos que vocês não conheçam no site audiopel.com. Eu já fiz um vídeo ensinando a usar esse site audiopel.com. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o outro vídeo explicativo do site, tá? Lá você pode digitar a palavra e ouvir
a palavra em inglês, tá bom? Outra sugestão, né? Lá no site do curso tem uma tabela, né, dos verbos irregulares no passado. Então, vocês vão pegar essa tabela e vão estudar a tabela, não é decorar a tabela, é estudar. Então, como que vocês vão estudar a tabela? Existem algumas similaridades nas conjugações dos verbos irregulares. Eu botei aqui um exemplo, olha, sing e drink, né? Cantar e beber. Os dois no presente estão com i, sing, drink. O passado deles é sang, drank. O passado é com a, trocou o i pelo a. Então, tem várias similaridades assim na tabela. Então, é legal estudar a tabela e não ficar decorando, porque quando vocês encontram essas similaridades, vocês podem deduzir. Se sing é sang, drink deve ser drank, né? Então, facilita muito na memorização. So, visit newmexico.com.br, Unit 12, Lessons 4 and 5, to finish the activity and to print the irregular verb table. Então, tem que terminar a atividade da aula 4, que é passar as frases para o passado, e na aula 5 tem a tabela para vocês poderem imprimir a tabela dos verbos no passado, ok? Don't forget to subscribe Liana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? Bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn some events. Nós vamos trabalhar um pouco os verbos no passado usando acontecimentos. What happened to these people yesterday? Aqui a gente tem uma pergunta no passado, né? Se vocês repararem, eu não usei o did na pergunta. Eu usei o verbo no passado mesmo sendo uma pergunta. Esse caso é uma exceção à regra, né, do Simple Past, que são frases sem sujeito. Essa frase não tem um sujeito, não tem I, you, my mother. Então, nesses casos nos quais a pergunta não tem sujeito, você põe o verbo no passado sem o auxiliar, como o caso aqui, What happened to these people yesterday? Além disso, eu usei o yesterday na pergunta. Eu já coloquei o tempo no passado. Então, se eu for responder essa pergunta, eu não preciso ficar repetindo yesterday de novo, tá? Se já tem o tempo no passado na pergunta, ela não precisa ser repetida na resposta, alright? So, what happened to these people yesterday? They played volleyball. Então, nós temos aqui o passado do verbo play, played. A pronúncia é como se fosse só o D, tá bom? They played volleyball. Aí aqui nós temos uma regra de escrita. O verbo play, ele termina com vogal e Y. Então, nesses casos de vogal e Y, basta acrescentar o ED para o passado. Agora, quando o verbo termina em consoante Y, nós precisamos fazer uma variação. Tiramos o Y e colocamos I antes do ED. Ficaria IED. Example, cry, termina com RY, né? Cry, cried. A pronúncia é a mesma, tá? A pronúncia é só de D. Mas na escrita eu tenho que tirar o Y e trocar por I, tá bom? Cry, cried. They hiked in the woods. Já aqui vai ter som de T, né? They hiked in the woods. He shaved, som de D. She did her daily exercises. Aqui já é um verbo irregular, né? She did her daily exercises. She got off a bus. Outro verbo irregular. E é um verbo acompanhado de preposição, né? Got off. E o oposto seria got on.
He sprained his ankle. A pronúncia aqui também é de D. He sprained his ankle. He lost his wallet. She cut herself. She ripped her pants. Aqui também vai ter som de T. She ripped her pants. E temos uma outra regrinha de escrita nesse caso. Rip, no presente, né? É um verbo que tem uma sílaba só. E ele termina, na realidade ele é formado, né? Por consoante, vogal e consoante. Então, nesses casos, devido a uma possível mudança de pronúncia, antes de acrescentar o ED, você tem que dobrar essa segunda consoante. Né? Nós vemos que rip tem um P só. Se você olha lá na frase, o ripped, no passado, ele tem 2 P's. Isso acontece por uma questão de pronúncia, porque o verbo é rip e o passado tem que continuar ripped, com som de I. Porque se eu não dobrar esse P, o I vai ter o som de I, que é o som do alfabeto. Então, se eu não dobro o P, a pronúncia ficaria ripped, que é errado, não é essa pronúncia, né? Então, nesses casos de verbo de uma sílaba com essa fórmula CVC, você tem que dobrar a última consoante, porque senão vai mudar a pronúncia do verbo, ok? So, she ripped her pants. They tripped and fell. Novamente, aí o trip é um verbo de uma sílaba só que termina com CVC. Então, tripped no passado fica com 2 P's. E a pronúncia é de T também, tripped. She chopped onions. Novamente, CVC, dobrei o P antes de colocar ED. Attention! Essa regra do CVC é a mesma para acrescentar o ING. Então, aqui é só um repasso, né? Então, por exemplo, swim termina W-I-M, consoante, vogal, consoante. Então, para acrescentar o ING, eu também precisava dobrar o M, swimming. Então, essa regra que nós estamos vendo do CVC, nós já vimos quando estudamos o ING. Write these verbs in the past form is the activity. Burn. I'll give you 5 seconds to think. Burned, som de D. Prepare. Prepared, som de D. Fight. Fought. Another attention. É um ponto importantíssimo na pronúncia, tá? Nunca pronuncie o passado com som ed, porque essa pronúncia não existe. As pronúncias para o passado são d, t, id. Então, tá na dúvida se é D ou T, joga a pronúncia D, porque a maioria dos verbos tem o som de D quando você coloca o ED. Você vê que tem aqui a pronúncia D e a pronúncia id, que termina com D também. Então, na dúvida, joga D, mas nunca fala ed, tipo play, played, por favor, tá? Essa pronúncia não existe mesmo. Então, puxem sempre para o D se vocês tiverem dúvida, né? E aí fica um deverzinho de casa para vocês descobrirem, né, pesquisarem quando que você vai usar a pronúncia T, porque são menos verbos que usam a pronúncia T. Então, se vocês memorizarem quais são as terminações que pedem o som de T no passado,
O resto é só colocar som de D mesmo, tá? Mas a atenção que não pode acontecer mesmo é falar ed no final. Essa pronúncia não existe. So, visit newmexico.com.br, Unit 12, Lesson 6, to finish the activity. And don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends to help me, okay? Bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn past continuous. Vamos ver o past continuous e também vamos contrastá-lo com o simple past que nós já conhecemos. Verb to be plus ing. Essa é a estrutura de todo tempo continuous em inglês, né? Só vai variar justamente se é presente, passado ou futuro. O present continuous que nós já conhecemos, né? Vamos fazer uma revisãozinha rápida. Ele é para ações que estão acontecendo no momento, né? Então, a estrutura dele é a conjugação do verbo to be no presente, mais um verbo com ing, am, is, are, plus ing. O past continuous segue o mesmo raciocínio, só que o past continuous é usado para ações longas no passado. Mas a estrutura é o verbo to be no passado, mais ing. Was or were plus ing form, ok? Esse past continuous ele é muito usado quando também temos que contrastar duas ações no passado, né? Quando duas ações acontecem no passado e uma é mais curta que a outra, a mais longa eu uso o past continuous tense, a mais curta eu uso o simple past. Example, I was taking a shower when the telephone rang. Tomar banho é uma ação mais longa. Então, ela está no past continuous. I was taking a shower. O telefone tocar é uma ação mais curta. Então, ela está no simple past. When the telephone rang. Agora, note também que eu usei a palavra when para juntar as duas orações. E quando eu uso o when nesses casos, essa palavra tem que acompanhar a oração que tem o simple past, a oração da ação mais curta. Então, I was taking a shower when the telephone rang. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque mais para frente nós vamos ver outra palavra que você não pode usar na oração do simple past, e sim na do past continuous, tá? Então, gravem bem isso. Se você vai usar o when para unir as duas ações, o when acompanha o simple past. I was taking a shower when the telephone rang. Daí vem a outra que eu mencionei no slide anterior. Eu vou dizer a mesma coisa de outra maneira. While I was taking a shower, the telephone rang. Significa a mesma coisa, só que agora eu usei a palavra while. While significa enquanto. Então, enquanto dá a ideia de uma ação longa. Então, o while tem que acompanhar a oração do past continuous. While I was taking a shower, the telephone rang. Como o while não está no meio da frase unindo as duas ações, eu preciso da vírgula, ok? While I was taking a shower, the telephone rang. Mas se eu inverter a ordem, a vírgula some. Interrogative and negative forms. Do mesmo jeito que se faz com o verbo to be. Interrogative, joga o verbo to be para frente do sujeito. Were you fighting when you got that black eye? E a resposta curta é com o verbo to be também. Yes, I was. No, I wasn't. Para negativa, acrescento o not ao verbo to be. Example, he wasn't fighting when he got that black eye. A dialogue. Let's see a dialogue about this topic.
How did Angela break her leg? She broke her leg while she was snowboarding. Então, na resposta, a ação curta é quebrar a perna. A ação longa é estar fazendo snowboarding. Então, she broke her leg no simple past. While she was snowboarding. A ação mais longa com o while no past continuous. E aí, perceberam? O while está no meio das duas ações, está unindo as duas ações. Então, eu não preciso da vírgula, tá? Nesse caso. She broke her leg while she was snowboarding. Make a similar dialogue with the information below. The information is: the subject is Mary. The two actions are torcer o tornozelo e jogar vôlei. Então, primeiro vocês têm que pensar em qual das duas é a longa ou a curta. E aí pensar no diálogo, ok? I'll give you 10 seconds to think. How did Mary sprain her ankle? She sprained it while she was playing volleyball. Então, entre torcer o tornozelo e jogar vôlei, a curta é torcer o tornozelo e a longa é jogar vôlei. Então, she sprained it, eu não precisei repetir o her ankle, eu troquei por it. She sprained it while she was playing volleyball. E como o while está no meio, eu não coloquei a vírgula. Have fun. But I wasn't texting, sir. I was surfing the net. Visit newmexico.com.br, Unit 12, Lesson 7, to finish the activity, okay? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and share this video with your friends, okay? Congratulations, you finished the basic course. Não deixe de fazer a sua prova final para adquirir o seu certificado, né? Quem vem acompanhando o curso sabe que são 6 avaliações no total e que vocês precisam ter uma média para poder adquirir o certificado, ok? Então, o que você consegue fazer com o que você estudou até agora? Você consegue manter conversações do dia a dia, pessoalmente ou pelo telefone, né? Você sabe dar informações pessoais, você sabe falar sobre acontecimentos no passado, você sabe falar sobre planos para o futuro, probabilidades para o futuro, e você adquiriu bastante vocabulário diferente nesse curso também, né? Mas é óbvio que você precisa continuar os seus estudos. Então, fica o incentivo para você continuar os seus estudos fazendo o nível 2, que é o pré-intermediário. No nosso site do curso, o nível 2 já está totalmente completo, já com todas as unidades, com as explicações, com áudio, assim por diante. E agora que eu terminei esse Basic Course, eu vou começar a postar as aulas em vídeo também do nível 2. Mas para quem já quiser ir adiantando os estudos no site do curso, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto para a prova quanto para o nível 2, ok? So, congratulations again and see you on level 2. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. Novamente, parabéns para vocês que estão terminando o curso de inglês básico da New Mexico Idioms. E agora é o momento de nós conversarmos sobre a nossa prova final. Essa última prova, né, também tem uma taxa e o pagamento da taxa de prova é feito pelo PagSeguro, o que lhe dá total confiança, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo
para você poder entrar no blog Provas e Apostilas para poder ver todas as informações sobre essa prova final. A prova é enviada por e-mail no mesmo dia útil que o PagSeguro aprova o seu pagamento. Nós sempre sugerimos as opções de boleto bancário ou cartão de crédito, porque são as formas mais rápidas que o PagSeguro aprova os pagamentos. A sua média nessas 6 provas que você fez até agora tem que se manter igual ou superior a 50, para você poder receber o seu certificado agora, né? Você vai fazer a prova 6, aí eu vou somar tudo, dividir por 6, e se a sua média estiver igual ou superior a 50, você recebe o seu certificado final, né, do curso básico. Informações sobre o certificado. No certificado, que é enviado por e-mail, vem com aproveitamento escrito, ou seja, vem com a média das 6 provas escritas que você fez. E é informado no certificado que esse aproveitamento é escrito. Então, quem pegar o seu certificado vai saber que você só fez provas escritas, ok? Tem data de início e término do curso, o nosso CNPJ, a carga horária é de 140 horas e como o certificado é enviado por e-mail, a assinatura da coordenação é impressa no certificado. Só que você não fez nenhuma prova até agora, não pode ter o certificado, não tem problema não. Se você agora terminou o curso, gostou, acha que vale a pena ter o seu certificado, você pode fazer todas as provas agora. No link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, também tem essa opção na página do site. Tem lá a opção, se você não fez nenhuma prova, quer fazer todas as provas agora, clique aqui, tem lá tudo explicadinho. Tem até um desconto, né, se você for fazer todas as provas juntas. Agora, como eu mencionei, o seu certificado vem com aproveitamento escrito. Você quer um certificado que tenha mais valor no mercado de trabalho? Você pode fazer outras avaliações. Você pode fazer prova oral, você pode fazer redação, a prova de redação, você pode fazer a prova de compreensão auditiva, tá? Essas provas não são obrigatórias para você adquirir o seu certificado agora, mas isso vai incrementar o seu certificado, porque quem olhar vai ver que você não fez só prova escrita, vai ver que você fez prova oral, vai ver que você fez prova de compreensão auditiva e talvez uma prova de redação. Tá? No mesmo link tem tudo explicadinho lá. E o pagamento das taxas são separados. Então, você pode optar por só fazer prova oral, você pode optar só por fazer a prova de compreensão auditiva. Fica a seu critério, porque essas provas não são obrigatórias. Tá? Como eu falei, elas vão dar mais valor ao seu certificado, porque vai ter a média das provas escritas, vai ter a nota da prova oral, tudo discriminado. A nota da redação, a nota da compreensão auditiva. Então, o seu certificado vai ficar com um peso como se você tivesse feito mesmo um curso presencial, tá bom? Então, pensem nisso. Quando decidirem adquirir o certificado, vale muito a pena fazer essas provas adicionais também. Então, acesse, né, o blog provaseapostilas.blogspot.com.br ou clique justamente nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo que eu estou falando durante esse vídeo todo, tá bom? Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro no YouTube. E se você acha que você precisa de um professor para tirar algumas dúvidas desse curso básico antes de fazer a sua prova final, contrate o professor online, ok? Também todas as informações estão aqui na descrição do vídeo. Parabéns de novo para vocês que terminaram o curso básico e eu vou aguardar a encomenda da prova de vocês, ok? Bye bye, see you on level 2.